volta com o nosso Você Bonita e contei para vocês desde o início do programa que a gente falaria hoje de obesidade oculta. Vocês têm ideia o que pode ser obesidade oculta? A gente convidou ele, que é nutrólogo, o Dr. Gustavo de Oliveira Lima. Bem-vindo. Prazer, viu, doutor? Prazer te meu, receber, tá bom? Para a gente falar desse assunto importante, um alerta, na verdade. Vamos começar do início, que o doutor vai explicar o que é, mas eu já quero começar com essa caixinha aqui, doutor. Vamos porque aqui lá. a gente tem um desenho e aí a gente vê que, né, tá tudo bem, né? Só que, de repente, se a gente colocar aqui, ó, deixa eu tirar para mostrar para vocês aqui, ó. Tirar a roupinha, não tá tudo bem, doutor. É isso mesmo. Deixa eu só apoiar aqui para ficar bem bonitinho. Pronto. Não tá tudo bem, certo? Pronto. Ah, tô prendada lá, prendi bonitinho. Por que, doutor? O que a gente, então, entende como obesidade oculta? Bacana, cara. Então, assim, na verdade, a obesidade oculta, a gente tem que entender que é... Qual que é esse termo? É uma pessoa que parece que não tem obesidade, tá bom? Uma pessoa que, na teoria, tem um peso normal, só que a composição corporal é ruim. Entendi. Né? Isso acontece quando essa pessoa tem pouca massa muscular e o peso que ela tem, o volume que ela tem de físico é em gordura. Então, o peso na balança é considerado normal, Normal, só tá. que ela tem uma grande intensidade de gordura corporal. Ela, de repente, tá ali até, ela olha o braço, olha a perna. Isso mesmo. Tá tudo normal, até, né, dentro de uma normalidade, eu digo, que ela considera até com um braço fino, uma perna Sim. mais fina, mas, na verdade, a composição corporal não é de uma pessoa magra. É isso mesmo, porque, por exemplo, a gente fala da perna fina, igual você falou, né? Essa perna é fina não porque tem pouca gordura, mas porque tem pouco músculo. E praticamente todo o volume que ela tem na perna ali é em gordura. Entendi. Então, até nas roupas, são pessoas que não usam, não tem um volume corporal tão grande, não usa roupas, às vezes, GG. Ok. Visualmente, quando ela tá de roupa, parece que ela é magra, só quando a gente tira a roupa, por exemplo, aqui, coloca um biquíni, por exemplo, ela vai mostrar realmente o físico, a gente vê que tem uma grande concentração de gordura. E aí a gente entende, assim, tem como dizer a respeito do IMC? Tem sim, Entram bacana. esses cálculos? Porque o IMC, na verdade, né, é uma variação que a gente avalia de obesidade, Tá. só que o IMC é a relação de altura, na verdade, o peso pela altura. Tá. Então é isso, se a pessoa está com o peso considerado normal, o IMC está normal. Por isso que existem outras maneiras de a gente diagnosticar isso daí. Entendi. Porque tem pessoas com IMC normal, só que estão obesas na verdade. Tá. Né? Como é que a gente avalia, né? Isso, conta pra gente, doutor. Ó, como que tem um exame, por exemplo, de bioimpedância corporal, que é uma maquininha que a gente usa, que avalia a quantidade de gordura, a quantidade de músculo que tem no corpo. Tá. Tem também a avaliação que a gente faz, que é, a gente pode fazer em casa isso mesmo, tá bom? Se a gente não tem uma balança ali, é pegar a nossa circunferência abdominal, medir com uma fita, e dividir pela altura do corpo. Se a circunferência abdominal dividida pela altura der maior que 0,5 centímetros, quer dizer que essa pessoa já tem ali um nível de sobrepeso, de obesidade, Entendi. considerado oculto. Que Certo? interessante. Mesmo que todo esse resto, como a gente comentou, esteja normal. Agora, doutora, a gente vai abrir daqui a pouquinho a outra caixinha, que vai indicar alguns problemas dessa obesidade oculta, mas tem casos, então, das pessoas estarem com essas características que você comentou, então, quando fazem a bioimpedância, vão ali identificar que tem uma porcentagem de gordura alta, embora não pareça, É isso quando mesmo. está vestida, mas os exames todos de sangue darem normal. É assim, o que acontece? A gente sempre fala o seguinte, a pessoa que está com obesidade oculta, às vezes ela pede alguns exames de sangue, por exemplo, glicemia, colesterol, avalia a pressão arterial, por exemplo. Se ela está no início daquela obesidade, muitas vezes não altera inicialmente, mas uma hora vai alterar. Vai alterar. Tá bom? Então, uma hora vai vir alteração nesses exames. Entendi. É por isso que aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, Tá. aumenta o risco de diabetes. Então, a obesidade oculta é algo que a gente tem que estar de olho, porque uma hora vai dar problema. Então, gente, é sério, porque a gente tem a sensação que tá tudo bem, mas em algum momento vai ser alterado. E aí o doutor já comentou aqui, ó. Hipertensão, diabetes tipo 2, glicemia alterada, esteatose hepática, então, são os problemas mais comuns que vão ocorrer quando essa obesidade oculta não é tratada. É isso mesmo, Carol. Fala um pouquinho da esteatose E hepática. aí, então, bacana. O que é a esteatose hepática? Esteatose hepática, na verdade, é o acúmulo, vem do acúmulo da gordura visceral. Tá. Então, por exemplo, é muito comum, às vezes, o homem, por exemplo, ter o braço fino, a perna fina e uma barriguinha, né?
Essa gordura no abdômen é a pior gordura que tem. Por quê? É aquela gordura que, além de estar aqui por fora, ela também está internamente nos órgãos. Está no intestino, está no coração e está também no fígado. Então, quando a gente fala de esteatose hepática, por que a gente foca muito nela? Porque o fígado é o principal órgão que sofre com esse excesso de gordura. Tá. Né? Então, não é só gordura no fígado, é gordura nas vísceras todas, mas principalmente no fígado. O fígado ele sofre mais com isso. E o fígado alterado vai alterar o colesterol. O fígado alterado aumenta a produção de insulina e, consequentemente, entra no quadro de diabetes. O fígado alterado isso aí. também pode aumentar a insulina? É isso aí, tá bom? Esteatose hepática também aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de câncer, tá? A gente não colocou aí, mas é um ponto importantíssimo. A gente sabe hoje que a esteatose hepática, o aumento de gordura visceral, aumenta muito o risco de alguns tipos de câncer nas pessoas. E isso, doutor, até a esteatose, ela vem desse excesso aí de inflamação, de gordura, mas também tem uma questão associada a carboidrato, de consumo de carboidrato. Bacana, então assim, a gente tem que entender um pouco disso, né? Então, por exemplo, a gente tem que entender que não é só a quantidade que é consumida de carboidrato, é a quantidade que a pessoa gasta também. Tá. Você já ouviu falar, por exemplo, aquela pessoa que come muito e não engorda, não ganha peso. Por quê? Porque o metabolismo dessa pessoa é muito aumentado. Tá. Faz atividade física, naturalmente ela tem um metabolismo mais alto. Então, quando ela come um excesso de carboidrato, aquele carboidrato não sobra no sangue e com isso não aumenta a insulina, não dá pré-diabetes e diabetes. Ok. A questão não é só a quantidade que entra, a questão é a quantidade que a gente gasta também. Tá. Então, às vezes, tem pessoa que nem come muito carboidrato, mas se ela tem um metabolismo muito lento, esse carboidrato acaba sobrando no corpo, acaba acumulando como gordura. Tá certo. Tá? E vamos falar um pouquinho dos itens que estão aqui. E já que a gente está falando de esteatose hepática e você citou a questão da insulina, vamos falar de diabetes tipo 2? Vamos então, falar. é comum que quem tem essa obesidade oculta, em algum momento note que está pré-diabético. É muito comum isso daí. Principalmente as pessoas que têm uma idade já mais avançada, tá bom? E se a pessoa tem história na família de diabetes, tem que ficar atento com isso. A pessoa que tem história na família de diabetes, minha mãe tem diabetes, meu pai, meu tio, meu avô, tem uma grande probabilidade, se ela tiver com obesidade oculta, ela vir desenvolver diabetes ao longo dos anos, tá? E qual é o problema do diabetes? O diabetes traz uma inflamação muito grande no corpo. E aí é uma questão de uma bola de neve, porque quanto mais inflamada a pessoa tá, mais gordura ela acumula, maior fica a esteatose hepática, piora mais a diabetes e vai num ciclo ali. É importante falar também, Carol, da massa muscular, tá bom? Tá. Porque sempre a pessoa que tem obesidade oculta é a pessoa que tem pouca massa muscular. E se ela tem pouca massa muscular, o metabolismo dela é lento e é por isso também que ela acumula mais gordura. Olha só, bola de neve, Entendeu? né? É isso aí, é um ciclo vicioso aí que a gente tem que quebrar esse ciclo, fazendo algumas mudanças no estilo de vida. Agora, doutor, quando você cita aí que são pessoas que têm pouca massa muscular, no fundo, ela vem com atividade física, né? Fortalecer com atividade física. Se a pessoa também faz dieta, não tem obesidade oculta, ela também não vai conseguir ter uma massa muscular, ainda que ela não tenha um sobrepeso, certo? Isso mesmo. Então, a atividade física é um dos braços que vai estimular a manutenção da massa muscular e a produção de músculo. Principalmente a questão do exercício de musculação, exercício resistivo. Então, muito comum a pessoa que está com obesidade oculta, às vezes, ela quer perder aquela barriguinha pelo excesso de gordura e faz muito cardio só. E esquece de fazer a musculação, sendo que a musculação é mais importante nesses casos do que o exercício aeróbico. Tá. Tá bom? Porque é a musculação que vai estimular o músculo, consequentemente a pessoa fica com metabolismo alto e ela consegue queimar essa gordurinha que ela tem. Doutor, e qual o primeiro passo, então? É claro que passar, né, numa consulta, fazer a bioimpedância, que é o primeiro ponto, que é a bioimpedância que vai identificar essa porcentagem de gordura. Para diagnosticar. Vocês colocam hoje, assim, o quanto que seria, saudável de porcentagem de gordura? Bacana. Então, assim, o homem, de 10 a 20% do corpo, de 10 a 20%, se for em gordura, ele está no nível de normalidade. Tá. Acima de 20, entre 20 e 30, já é um sobrepeso, acima de 30 ele entra no grau de obesidade. Ok. A mulher é acima dos 35%. Então a mulher ela tem uma margem maior ali, porque a mulher ela tem mais distribuição de gordura, questão da mama, questão do quadril. Então acima dos 35% a mulher já é considerada uma mulher com obesidade. E de quanto a quanto que é considerado aí adequado, normal? Na mulher de 18 a 28% é considerado um nível normal. Você vê no homem até 20 o limite. Entendi. A mulher até 28, então ela tem um pouco mais de margem para gordura. Tem a questão também de menstruação, etc, sim, né? Sim, da regulação hormonal. A regulação hormonal, isso aí, é diferente. Que abaixo, atletas, né, podem ter uma porcentagem menor, podem ter algumas questões. É isso aí, tanto que a mulher, quando ela fica o percentual muito baixo, ela para de menstruar, por exemplo. E tem muito atleta, por exemplo, de 15, 16 anos,
mulher que tem pouca gordura, consequentemente a produção hormonal dela fica ruim. Porque a produção hormonal depende da gordura também. Da gordura. E aí desregula o ciclo dela, acaba tendo a menorreia, que a gente chama, que ela para de menstruar. É sempre o equilíbrio, né, doutor? É isso aí, tem que ter um equilíbrio. Identificou, então, que está com uma porcentagem de gordura alterada acima, então, como no nível aqui que o doutor falou. Primeiro passo, doutor. Então, primeiro passo, Carol, praticar uma atividade física, isso é importantíssimo, tá? Principalmente a musculação. A musculação é a principal atividade física que vai estimular aquele músculo a trabalhar e a criar mais massa muscular. Segundo, uma dieta equilibrada, principalmente com o consumo de proteínas. Tá. Porque a proteína é como se fosse o material de construção do músculo, certo? Então, se a gente come pouca proteína, que é carne, ovo, frango, derivados de leite, a gente acaba tendo pouco material de construção para a gente formar nossa massa muscular. Tá. O terceiro ponto importante também é a questão da hidratação. O músculo precisa de água. Então, se você bebe menos de 2 litros de água por dia, com certeza você está perdendo massa muscular ao longo do tempo. É? Então, isso é importantíssimo. Mesmo não tendo a hidratação adequada, a gente mesmo, perde massa tá? muscular. E aí vem uma reeducação alimentar em questão de a gente fazer um déficit calórico para conseguir perder essa gordurinha também que ela tem em excesso. O famoso déficit calórico, isso aí, a gente doutor. não foge Fale dele, de né? Não tem como déficit fugir calórico. dele. Tá. Porque quando a gente fala, às vezes, desse assunto, é claro que a gente sabe que a gente tem que ter uma alimentação equilibrada e tudo. E tem a questão da relação com a fome. Então, tem sempre esse pensamento. Mas como fazer um déficit calórico e ter saciedade, não ficar com muita fome, enfim, e conseguir dar conta e ter todos os nutrientes que a gente precisa, não é tão simples. Não é simples, né? Parece que é simples, né? A gente fala para emagrecer, você tem que gastar mais do que você come no dia, só que na prática é difícil. Bom, por quê? Porque além de você comer menos, você tem que distribuir esses nutrientes da maneira correta. Porque às vezes aquele falso magro, que é a pessoa que tem obesidade oculta, ele começa a fazer um déficit calórico, se ele come pouca proteína e não treina, ele perde mais músculo do que gordura. Do que gordura, entendi. Ele até vai perder, então vai subir na balança e vai ver que emagreceu. Mas perdeu o que não pode perder. Vai estar mais leve, só que a porcentagem de gordura continua alta. Entendi. E aí essa pessoa que perde massa muscular, lembra que a massa muscular tem a ver com o metabolismo fica mais lento. Então por isso que ela reganha esse peso, aquele efeito rebote, efeito sanfona que acontece muito. Tá. Então no processo de emagrecimento é importantíssimo a gente segurar a massa muscular para a pessoa não ter aquele efeito sanfona, aquele efeito rebote. E entender ali que é de forma individual esse cálculo. É isso aí. É óbvio que a gente pode fazer estratégias ali já sozinhos mesmo em casa, já tentar evitar frituras, excesso de açúcar, se hidratar melhor, comer mais proteína ao longo do dia, certo? Mas o mais correto mesmo é passar com acompanhamento nutricional, com nutricionista, igual estava aqui fazendo, né? Gostou da nossa receita, doutor? Gostei, legal, né? Bastante. A gente vai fazer em casa hoje, tá? Bacana. Valeu. Então é fazer essa distribuição alimentar da maneira correta para emagrecer da maneira saudável, da maneira certa também. Porque não é só peso na balança, porque entende, cara, que esse indivíduo que tem obesidade oculta, o peso já é normal. Entendi. Então não é perder peso, é melhorar a composição, é perder gordura e colocar mais massa muscular. O segredo está na composição corporal. Tem perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, olha lá na tela. Obrigada, Paty. Um beijo. Apenas a gordura abdominal vai identificar a obesidade oculta? Sim, aí depende do nível da quantidade de gordura que tem. Tá. Uma maneira para avaliar é isso, né? Então, por exemplo, se a gente medir a circunferência abdominal acima de 90 centímetros, no homem, na teoria, já está ali com excesso de gordura, e na mulher, acima de 94 centímetros, circunferência abdominal, também já pode ser considerado um quadro de obesidade. Mas o exame que vai identificar mesmo, né, enfim, ali no número e tal, é a bioimpedância. A bioimpedância é o mais assertivo para a gente diagnosticar. Ou ali a continha com as preguinhas no adipômetro. É isso aí, as dobras cutâneas também dá certo, tá? Eu achei esse ainda mais. É isso aí, é muito bom. Quem não tem medo daquele negócio que vem assim, ó. Esse não mente, né? Vamos medir ali, né, as dobrinhas. Mas enfim, a bioimpedância facilita a vida, né, doutora? A tecnologia. Tá lá na tela, então. Mais perguntinha. Obrigada, Vitor. Beijo pra você. Qual a diferença da obesidade oculta e falso magro? Na verdade, não é diferença, são sinônimos, né? É a mesma coisa. Então, a obesidade oculta foi o que eu falei, aquele indivíduo que tem peso normal, mas tem um excesso de gordura, que é o falso magro. O que é o falso magro? Que visualmente, no peso, na balança de roupa, parece que a pessoa é magra. Só que igual na figurinha, quando a gente tira ali a camiseta, a gente vê que o volume que ele tem de corpo é só de gordura e pouca massa muscular. Então, são sinônimos, na verdade. É uma maneira assim mais coloquial de estar falando, a obesidade oculta, a maneira mais popular é o falso magro. Doutor, isso também tem um pouco de relação hereditária, genética? Tem sim, Carol, muito bom. Então, a gente sabe hoje que a obesidade, né, o sobrepeso
tem relação genética, tá bom? Então, até em consulta, a gente avalia isso com o paciente, pergunta se tem alguém na família que tem sobrepeso, tem obesidade. É muito comum a pessoa falar, não, meus pais são obesos, meus irmãos, meus tios. E aí a gente tem que entender, se essa pessoa tem uma genética, tem que ter um tratamento, um acompanhamento muito mais específico. Doutor, já que a gente está nesse assunto, e é um assunto sempre, eu não vou dizer polêmico, mas a gente tem que falar sobre isso, a questão até dos medicamentos, que hoje a gente tem, né, classes de medicamentos considerados muito bons, né, excelentes, com resultados, né? Como que é essa questão para você quando a gente está falando aí do caso do falso magro? Ele também, de repente, vai ter que ter uma estratégia que por um período usar um medicamento? Com certeza, cara. Então, por exemplo, né, teve alguns estudos recentes já, principalmente até a ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos sobre Peso e Obesidade, tá bom? Tá. Ela demonstrou que o indivíduo que tem um sobrepeso, normalmente a obesidade ou a obesidade oculta, apenas, às vezes fica meio que polêmico isso, mas apenas atividade física e dieta, mais de 90% não conseguiram ter resultados. Entendi. E quando tiveram, não conseguiram manter esses resultados. Olha só. E por que isso acontece? Porque o excesso de peso, excesso de gordura, pela questão da inflamação, traz alterações hormonais e metabólicas que vão dificultando mais o processo de emagrecimento. Entendi. Então, às vezes, não é culpa mais da pessoa. A pessoa ela tenta fazer uma dieta, ela se alimenta bem, ela treina, só que qualquer deslize que ela tem no dia a dia, ela acaba reganhando esse peso. Entendi. Então, hoje a gente tem vários medicamentos, cada vez está surgindo mais, né, mais potentes também, e de um alto nível de segurança que auxiliam muito no processo de emagrecimento. E eu fiz essa pergunta exatamente, gente, porque olha que interessante. Eu recebo muita mensagem todos os dias e eu tento me colocar, né, no lugar. Quando a gente diz que a pessoa sobe na balança e ela está com um peso normal e que o problema está na composição corporal, de repente passa uma impressão que talvez é um indivíduo que não vai precisar de um medicamento. E aí a pessoa acaba criando até uma resistência caso ela precise. Então, por isso eu quis colocar para você dessa forma. Então, já tem estudos que, de fato, mesmo então estando peso normal, mas a composição corporal alterada, para você não chegar nesses problemas, talvez precise, então, de uma estratégia nesse sentido. Né? A gente tem ainda muito preconceito, às vezes, com o uso de alguns medicamentos. Porque a pessoa fala assim, é toda a família, mas você tá com peso bom, você tá normal, você não tá acima do peso. É por isso que eu quis colocar essa Mas questão. quando a gente tem esse diagnóstico de obesidade oculta, o medicamento ele vai auxiliar nesse processo. A gente tem que entender o seguinte, é muito mais saudável a gente usar o medicamento, conseguir melhorar essa composição, conseguir tirar essa gordura no fígado e prevenir essas doenças, do que a gente não utilizar o medicamento por receio ou por medo, né? E continuar com essas alterações. É óbvio que a gente tem que ter um acompanhamento médico correto para utilizar esses medicamentos. É isso, porque eles podem trazer colaterais, podem trazer problemas de saúde, então tem que ter um manejo correto para a gente conseguir melhorar. Sem dúvida, a gente precisa. E cuidado, hein? Porque agora até os medicamentos estão sendo falsificados, etc., trazendo outros problemas. Eu acho que isso é uma pauta ainda que a gente vai abordar, porque é muito sério. Doutora, a gente tem 2 minutinhos para fechar com chave de ouro. Vocês viram, ele entregou tudo, não adianta, tem que mudar estilo de vida. Tem alguma estratégia que você acha que é a estratégia mais eficiente, pensando em low carb, cetogênica, jejum intermitente, enfim, o que você acha que cabe quando a gente fala de um falso magro? Bacana. Então, assim, na verdade, essas dietas que você falou, Carol, são maneiras que podem se encaixar para resolver esse problema. Tá. Então, não existe uma dieta específica que vai auxiliar nisso. O que a gente tem que entender? Que mesmo sendo um jejum, um low carb, uma cetogênica, tem que ter uma quantidade boa de proteína, esse é o primeiro ponto. Tá certo. Tá bom? Segundo ponto, precisa ter um déficit calórico. Certo. E normalmente tem que tomar cuidado para não ser um déficit calórico muito intenso, senão, igual eu falei, a pessoa acaba perdendo massa muscular e não perde tanta gordura. E não consegue treinar. E aí fica fraco, não tem energia, não treina, perde mais músculo, o metabolismo fica mais lento, essa pessoa reganha o peso de novo após o processo. Então, são estratégias de dietas que podem ser utilizadas, mas tem que ter essa distribuição correta de calorias também e de micronutrientes. E de qualquer forma, como você disse, cortar açúcar, carbo refinado, fritura. Frituras, é isso aí, tá bom? Cortando a gente já consegue... Só de tirar isso do dia a dia, já dá uma grande diferença no processo de perda de peso. E né, gente? E se for ver, né, a gente fala ali de não colocar tanta gordura para cozinhar, de não colocar açúcar no cafezinho. Ah, não, mas é só no cafezinho, mas aí ali já vai o açúcar. É isso mesmo, né, é isso mesmo. Doutor? Então tem que manter uma atenção, mas adorei a pauta. Eu vou deixar para vocês o contato do doutor.
@doutorabreviado Gustavo.oliveira-lima. @doutorabreviado Gustavo.oliveira-lima. Lá no Instagram você encontra o doutor, ele é nutrólogo e hoje falamos do falso magro, da falsa magra, da obesidade oculta, que é um assunto importantíssimo. Obrigada, viu, doutor? Obrigadão, Carol, pela Adorei te oportunidade. conhecer. Parabéns Até aí mais, pelo tá bom? trabalho. Até a Obrigado, próxima. E a gente volta amanhã, ao vivo, 1h da tarde. Obrigada pela companhia nesse feriadão, ó. Um dia maravilhoso aí pra todo mundo. Até Tá bom. amanhã, 1h da tarde. Fico Mulheres. Até Beijo, mais. beijo. Tchau, tchau.